A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom Adonai. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está maravilhoso, homilética, a arte de pregar. Pessoal, você não pode perder essa aula até o final. Tá maravilhosa. Como pregar a Bíblia? Como pregar a palavra de Deus? É uma das aulas mais procuradas na internet, é como pregar a Bíblia. E hoje nessa aula nós vamos aprender tudo como pregar a Bíblia corretamente, tá bom? Se você perdeu a lição 1, vai lá e assiste. Esse livro aqui é 4 videoaulas. Hoje é a lição de número 2. Já passei a 1, hoje é a 2, amanhã é a 3, tá bom? Homilética. O que significa a palavra homilética? É isso que está embaixo, Homilética, a arte de pregar, tá bom? Pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor e diretor do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Sou professor de teologia há quase 25 anos em São Paulo, capital. Estamos ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros. Quem quer adquirir os livros de teologia está aqui, só me chamar no WhatsApp. 20 livros é o curso básico. O médio e o bacharel, 40. Aqui é o bacharel, 40. E também nós temos o curso mestrado em teologia. E anel de formatura, pessoal. Tá aí o anel. Você quer fazer a sua formatura de teologia? Tem um anelzinho aqui meu, aqui, bonito, tá vendo? Tá bom, pessoal? Se você comprar os livros, você ganha um diploma. E atenção, pessoal, dia sábado agora, o próximo sábado, dia 27 de janeiro, vai ter a grande formatura de teologia, tá bom? As inscrições já se encerraram. Agora, se você quiser se formar, só janeiro de 2025, o ano que vem. Uma vez por ano, faz formatura presencial aqui em São Paulo, tá bom? Então, se você quiser vir assistir a formatura, seja bem-vindo. Quem mora em São Paulo, capital, a formatura vai ser sábado, na zona leste da capital de São Paulo, tá bom? Vamos para a aula. O assunto do sermão. Pessoal, o sermão é aquilo que compõe a tua exposição, o que você vai falar. Orientação geral. O sermão pode ter um texto e pode também não ter. Com efeito, porém, deve ser sempre um assunto. Um sermão tem que ter um assunto. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é um assunto. Por exemplo, o ministério de Jesus é um assunto. Por exemplo, os dons espirituais é outro assunto. Então, o teu sermão tem que ter um assunto. Não basta só abrir a Bíblia, o pastor vai te dar para você pregar e você abre aqui, irmão, eu vou ler aqui em Salmo 23 e sai falando. Qual é o assunto da mensagem? Você tem que dar um assunto para a sua mensagem, para o seu sermão. Você vai viajar lá para os Estados Unidos, o objetivo do assunto é o quê? Da viagem? Um passeio, ou a trabalho, ou uma cirurgia médica? Para onde você vai conduzir o povo na hora da pregação? Você tem que informar o povo para onde está indo. O piloto do avião informa, atenção pilotos desse avião. Nós estamos embarcando nesse momento para Florianópolis, para Maranhão, Bahia, Minas Gerais. Ele informa a direção do voo. Quando você for pregar, você tem que informar a direção da mensagem. Hoje eu vou pregar sobre os dons espirituais, sobre o arrebatamento da igreja, sobre curas na Bíblia, sobre os heróis da fé. Você tem que passar o assunto do sermão, senão fica sem sentido. É igual dizer, vai lá em casa. Aí eu pergunto, fazer o quê? Não, vai lá. Não, vai lá em casa almoçar, vai lá em casa tomar um café, vai lá em casa jantar.
ou vai lá em casa me visitar para nós conversar. Então, eu tenho que saber o motivo que eu vou na sua casa. Quando o pregador vai começar a pregar, eu tenho que saber o sentido da mensagem. E a maioria não fala, só abre a Bíblia e começa a ler e explicar. O que você vai falar? Sobre o quê? O Espírito Santo? Sobre a ressurreição? Sobre Lázaro? O que você vai falar? A maioria dos pregadores não falam o que vai falar. Tem que falar o assunto do sermão. O teu sermão, ele tem que ter um assunto. Entendeu? Então o sermão pode ter um texto e pode também não ter. O certo é ler a Bíblia, mas se você não lê a Bíblia, não quer ler, que você cria um texto, um tema, um assunto para o seu sermão. Hoje eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos. Um exemplo. Porém, deve ter sempre um assunto. Sem assunto, você tem que informar o povo que vai te ouvir qual o assunto a ser passado. Senão o pessoal vai ficar boiando. Ele está falando lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu não estou entendendo nada. De modo definitivo, deve tratar de alguma coisa. Você tem que tratar de alguma coisa, não é só falar. Tem muita gente que diz, pregar é só falar. Falar o quê? Explicar algum assunto. O assunto deve estar presente, especialmente quando o poder de Deus atua ininterruptamente na igreja. Entendeu? Não tem como receber poder de Deus sem uma mensagem frajuta. Não tem como você ficar sustentado de qualquer forma. A palavra de Deus é um alimento sólido. Paulo diz que por amor de seu argumento, que fazes, pois, irmão? Quando vos ajunteis, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, ou seja, tem assunto. Paulo diz que dizer, cada um de vocês tem que ter um assunto. Qual é o assunto de vocês? Em outras palavras, o que não faltava na igreja de Corinto era o assunto para se falar. Então, na igreja de Corinto, pelo menos eles tinham um assunto. Eles eram meninos, não tinham experiência, mas eles tinham um assunto. Você tem que ter um assunto. Por exemplo, você vai conversar com sua noiva, com a sua namorada. Você tem que ter um assunto. Toda conversa, diálogo, tem que ter um assunto. Vamos conversar sobre o quê? Jogar a conversa fora? 2 principal, vem aqui pessoal, o pessoal que está aqui filmando, filma aqui, ó, aqui que eu estou lendo, ó, vem lá, isso, olha aí, ó, é aí que eu estou lendo, tá bom pessoal? Então vamos continuar aqui a mensagem. 2 principal fundamento que deve estar presente na escolha do assunto, a necessidade geral da igreja. Qual é a necessidade geral da igreja? Quem sabe? Deus sabe. Então, quando você for pregar, você tem que orar, Senhor, me diga qual é a necessidade desse povo. Entendeu? Aí Deus vai te falar, a necessidade dele é arrependimento. Igual o Nínive, Jonas lá, Jonas pregando na cidade de Nínive. Deus falou, prega arrependimento, prega contra o pecado. Então, a necessidade da igreja, qual é a necessidade? Receber poder, cura, conhecimento. A igreja está triste que houve um terremoto na cidade, matou seus parentes. Então, você tem que buscar a direção a Deus, buscar uma necessidade da igreja. A necessidade geral da igreja são visitadas à primeira vista, como um todo. Por exemplo, você vai visitar uma igreja que ela passou ontem pelo um terremoto, pelo um maremoto, morreu muito crente, os crentes estão lá tudo aflito. Qual é a necessidade geral dessa igreja? É o conforto, a vida após a morte, um exemplo. Então peça sempre a Deus a orientação, qual é a necessidade daquela igreja, daquele povo, naquele dia, tá bom? Necessidades individuais. Também Deus fala as necessidades individuais de cada um. Devemos buscar a orientação divina em oração. Ninguém tem um bom sermão se não tem uma boa oração. Um bom período de oração
traz uma boa pregação. Não tem como fazer uma comida em 5 minutos. Não, meu irmão. A comida se demora. Né? Fazer uma comida mais ou menos no mínimo aí 1 hora. Cozinhar o arroz, o feijão, a carne. 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no caso. Mas vamos fazer uma comida de 5, 10 minutos. Essa comida não é boa não, meu irmão. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais tempo você passa em oração com Deus, mais a sua comida vai sair gostosa. A comida mais gostosa do mundo é feita a lenha. Aí, em segundo lugar, no fogareiro, que eu fiz muito lá no Maranhão quando eu era criança, lá no norte. Depois, no fogão, no micro-ondas, em último caso, porque o micro-ondas faz mal a comida do micro-ondas, para quem não sabe, ele dá câncer. Toda comida feita no micro-ondas vai te gerar câncer. Então, um bom período de oração, sai uma boa comida. Passa 1 hora, 2, 3 horas orando. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais sua pregação vai ser impactante. John Wesley disse: põe o teu sermão no fogo, ou fogo no teu sermão. Eu vou repetir. John Wesley disse essa frase, ó: põe fogo no teu sermão, ou põe o teu fogo, põe o teu sermão no fogo, ou fogo no teu sermão. John Wesley que disse essa frase. Então, busquem a Deus em oração. Não tem como fazer uma boa pregação se não tiver um bom período com Deus. A versalidade de Paulo: sermão lido, a palavra está junto de ti. Tem gente que fala assim: eu vou pregar hoje, mas eu não li nada não. Não leu, mas ele já leu antes, meses, dias, já orou, entendeu? Agora o cara passa um mês sem ler a Bíblia, um mês sem orar, ele vai ter o que para falar? Sermão lido, sermão recitado. O que é sermão recitado? Meu irmão, o pregador pode repetir uma mensagem? Sim. Pode não, professor, pode não, pastor. Por que não pode? Deixa eu te falar, pode repetir o hino da harpa? Pode. Ó, quão cego andei. De vez em quando a igreja repete. Não vejo nenhum problema. Os cantores de música nas igrejas, repete ou não repete? Como Zaqueu, direto repetia. Ora, se pode repetir os hinos, que são mensagens de Deus, por que não pode repetir uma mensagem de pregação? Pode. Você pode pregar a ressurreição dos mortos, ou a vinda de Cristo nessa igreja. Amanhã você pode pregar a mesma mensagem de outra igreja, não tem nenhum problema. Eu só vejo problema repetir a mesma mensagem na mesma igreja em pouco tempo. Não passou nem um ano, o cara está repetindo a mesma mensagem. Pode repetir a mesma mensagem em outra igreja, outra cidade, outro povo que não comeu aquela comida. Mas você prega sobre a vinda de Cristo, daqui um mês prega de novo? Não vejo necessidade de repetir. Sermão abençoado, sermão improvisado. Tem 2 tipos de improvisado. Tem aquele que não lê nada, não se prepara e lê, fala besteira. E tem aquele improvisado que ele já prega muitos anos, já ora muitos anos, e ele deram para ele pregar e ele não esperava, ele vai improvisar, mas Deus vai usar, porque ele já vem orando, já vem lendo a Bíblia há muito tempo. Agora, se muito tempo sem orar, muito tempo sem ler a Bíblia, o sermão vai sair ruim. Para concluirmos, penso que a Bíblia diz sobre o sermão: porque em parte conhecemos, sermão esboçado, em parte profetizamos, sermão improvisado. Sermão improvisado também quer dizer aquele momento que Deus não te revelou. Por exemplo, eu estava pregando uma vez sobre Paulo e Silas estavam na prisão. Quando eu comecei a pregar Paulo e Silas na prisão, aí Deus me deu um sermão improvisado. Eu não improvisei, nem estudei aquilo.
Deus falou, fala para a minha igreja que Paulo e Silas nunca estavam presos. Quem estava preso era Roma, na prostituição e na idolatria. Sermão improvisado é aquele que Deus te revela na hora. Em parte conhecemos, em parte conhecemos. Você faz o curso, presta atenção aqui, Paulo quer dizer, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Onde está isso? Está lá em 1 Coríntios 13 e 9. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aquilo que você estudou, você conhece. Paulo falou, aquilo que eu estudei, eu conheço. E aquilo que eu não estudei, Deus me dá revelação. Tá? Então, em parte conhecemos, sermão esboçado. Em parte profetizamos, sermão improvisado. Tem coisas que Deus te revela na hora da mensagem. Sermão para ocasião especial. Sermão para casamento. Sermão para casamento é casamento. É para ser cajado. Tem gente que faz culto de doutrina no casamento. Não. Casamento, você vai falar de homem, mulher, como viver, o amor. Sermão de aniversário. É alegre. Jesus falou, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Sermão acadêmico. Sermão para funeral. Está lá todo mundo chorando, triste. Ai, meu Deus, perdi meu filho. Qual é o sermão que você vai pregar? O filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro. Entendeu? Agora é um culto de funeral. Você chega lá, ei, Jesus salva, cura, vinde a mim. Não. Paulo falou, me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Só faltou ele dizer, fingi de triste para ganhar os tristes, fingi de alegre para ganhar os alegres. Já leu isso na Bíblia? Então, um sermão funeral, você chega lá, sério, prega uma mensagem, o filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, a vida após a morte. Você não pode chegar no velório, ei, Jesus está aqui, ei, dê glória, cadê o glória? Não, na festa você chega, ei, Jesus está aqui, cadê o glória na festa? Sermão de aniversário, sermão fúnebre. Oh, meus irmãos, Jesus voltará, ele vai ressuscitar, entendeu? Tem gente que é inverso, no culto fúnebre ele quer fazer alegria. No casamento ele quer trazer tristeza. Parte que compõe o sermão. O sermão compõe o título, o tema, o texto e a introdução. Pega um papel, uma caneta e anota o que eu estou falando. Parte que compõe os sermões. Os elementos gerais do sermão. Os elementos gerais, os funcionais que compõem o sermão conforme a descrita correta. Um sermão compõe de título, tema, texto e introdução, corpo do sermão, aplicação do sermão e conclusão. Preste atenção. Você vai fazer um sermão, você procura um título. Em breve Jesus voltará. É um título. Tema, volta de Cristo. Texto, aí você vai ler lá em Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor voltará do céu com alarido, voz de arcanjo e tal. Introdução. A introdução é uma das últimas partes que você vai fazer do sermão, porque primeiro você vai escrever o teu sermão e depois você vai fazer a introdução. A introdução é assim: Nesse sermão eu vou falar sobre a volta de Cristo, porque todas as evidências mostram que todos os sinais já se cumpriram. Entendeu? É mais ou menos isso a introdução. Então vou repetir. Um sermão tem que ter o título, o tema, o texto e a introdução. Depois, o corpo do sermão,
depois a aplicação do sermão e depois a conclusão, que é a parte final. Tem muita gente que não tem cabeça, meio e fim, não tem início a pregação. Ele abre a Bíblia em qualquer jeito, prega em qualquer jeito. Não, escolha um título. Cristo em breve voltará. É um título. Tema: volta de Cristo. Texto: o Senhor voltará nos ares, tal. Introdução. Depois o corpo do sermão. Eu vou dar uma dica aqui de ouro, tá? Não precisa fazer um sermão, uma carta, escrever, não. Você faz só a parte principal. A segunda volta de Cristo, a volta visível, a volta invisível, a ressurreição, e assim sucessivamente. Você coloca só os tópicos, só os pontos principais. Hoje, eu não uso nem tópico e nem sermão, o esboço. É certo usar esboço? Sim. Mas quem prega todo dia, geralmente não usa esboço. É igual uma pessoa, todo dia está dando aula de português. Todo dia português. Geralmente ele não vai usar nem esboço, porque está aqui na mente dele. Ele está lá 10, 20, 30 anos falando português todo dia. A aula está na mente. Agora, um professor novo, que se formou agora, começa a dar aula em português, precisa sim de um esboço. Uma criança precisa de um andador até alguns anos, até alguns tempos. Depois ele joga o andador fora e começa a andar sozinho. O andador é o esboço, entendeu? O andador é o esboço. Primeiro ano, a criança anda com o andador, segundo, terceiro, depois ela vê que aquele andador não precisa mais. O esboço é como um andador, é como uma muleta. Falar nisso, pessoal, lembrei de muleta psicológica. O que é isso? É quando o pregador está pregando, está aqui, ó. Eu saldo a igreja. Já falei que não é saldo. Saldo é conta corrente, é saúdo. Quem fala saldo é menino, é tolo. Saldo a igreja. A palavra saldo não existe, é saúdo. Então, quando o cara fala saldo, eu já penso, aí não vai sair nada. É saúdo ou cumprimento à igreja, tá? Então, o cara está lá pregando, ó. Jesus disse na Bíblia, lá em livro de Lucas, aí ele não lembra o capítulo, ele fala assim, ó. Louvado seja Deus, aleluia, que é para ele lembrar, entendeu? Dá o nome de muleta psicológica. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo, aí ele não lembra. Aí ele fala aqui, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 5. Entendeu? Muleta psicológica. Tem gente que usa até língua estranha na muleta psicológica. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10 e versículo, aí ele não lembra o versículo, aí ele fala uma língua, lascouve, pá, ele fala língua estranha, aí versículo 10, é um momento para ele lembrar, entendeu? Muleta psicológica é quando ele fala, Jesus chamou o seu discípulo num capítulo de João, aí ele não lembra o capítulo, aí ele fala, ou louvado seja Deus, ou aleluia, glória a Deus, ou falando uma língua estranha, que é para ele lembrar, João capítulo 5, versículo, louvado seja Deus, aleluia, lascouve e tal, 10, lembrei o versículo, muleta psicológica, entendeu, pessoal? E tem outros pregadores que eu falei na aula passada, o microfone está aqui, e ele pega a bola, ó, aleluia, aleluia, aleluia. Ele come a bola do microfone. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Parece que ele está comendo a bola de sorvete, meu irmão. Só Deus. O microfone não foi feito para pegar assim, ó. Aleluia, 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 aleluia. Não, também não é pirulito. Se pegar assim na rabeira, ó. Aleluia, aleluia. Pirulito, sorvete, pegou na bola,
pirulito pegou no rabinho, Miralese, saldo a igreja, ó, saldo a igreja, ele põe o microfone reto, parece que é Miralese, estilo Silvio Santos, a paz do Senhor, povo de Deus, estilo telescópio, pregação estilo telescópio, inventei agora, aleluia, 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 ó, ele está mirando na lua, em Marte, aleluia, Miralese, telescópio, Silvio Santos, pirulito, sorvete, eita meu irmão, tudo isso nós vamos aprender aqui, ó, tá gostando aí pessoal, tá achando engraçado? Vamos para a aula. Então, o sermão tem que ter um título, o tema, o texto e a introdução. O título é aquele nome grande. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, é o título. Tema, arrebatamento. Texto é o versículo que você vai ler. Introdução é aquilo que você vai falar antes da mensagem. Escolha de um título. Olha só. Você tem título de ocasião do Natal. Você vai pregar no dia de Natal. É uma mensagem. Dia das Mães. É outra mensagem. Dia dos Finados. É outra mensagem. Dia da Independência. Outra mensagem. Dia do Ano Novo. Nova mensagem. Sexta-feira Santa. Morte de Cristo. Outra mensagem. Sábado de Aleluia, o silêncio de Cristo. Domingo da Páscoa, a ressurreição de Cristo. Você vai pegar na Páscoa, prega a ressurreição de Cristo. Por ocasião de um culto de missão, uma igreja que faz missão. Culto de evangelístico, salvação, arrependimento. Então é o seguinte, pastor Josiel, você vai pregar sobre a campanha de missão. Eu vou falar de missão. Você vai pregar sobre um culto evangelístico, eu vou pregar salvação. Eu vou pregar no culto de finados, no dia de finados, eu pego uma esperança de ressurreição. Culto fúnebre, eu vou pegar a ressurreição de Lázaro. O Natal, eu vou pregar um presente de Deus. O Dia das Mães, eu vou pregar sobre o amor, a ternura. Entendeu, pessoal? É mais ou menos isso aí. Quando você for pregar, você procura saber que época, que é o Natal, é Ano Novo, é culto fúnebre, é culto dos vivos, é culto dos mortos, é casamento, é aniversário, entendeu? Eu falei também nas aulas passadas que na Bíblia tem 3 tipos de sermões. Sermão temático, sermão expositivo e sermão textual. Sermão temático é o tema. Sermão textual é o texto, para explicar o texto. E sermão expositivo é várias porções da Bíblia. Deixa eu ver mais o corpo do sermão. O corpo do sermão é o desenvolvimento. Você precisa desenvolver. Pessoal, estamos aqui, hoje é domingo, 21 de janeiro, domingão, tá? Essa é a lição de número 2 de homilética. Amanhã eu vou passar a lição de número 3 e depois a lição de número 4. Depois desse livro aqui vem esse, ó, Hermenêutica, a ciência de interpretar os textos. E depois desse vem esse outro aqui, ó. Escatologia, tá vendo, pessoal? Então preste atenção. Esse livro aqui tem mais 2 aulas. Esse aqui é o próximo livro. E esse aqui conclui o curso básico, Escatologia. Se você quiser adquirir esses livros aqui, me chama no WhatsApp. Tá aqui embaixo na descrição. Eu mando pelos correios, com 5 dias está aí. Aí você diz, não, eu quero o curso completo, básico, médio, bacharel. Está aqui, ó, os 40 livros.
Não, eu quero só o básico. Tá aqui. Não, eu quero só o anel porque eu já tenho uns livros. Tá aqui, ó. Anel. Se você comprar os livros, você ganha o diploma e a carteirinha de aluno, ó. Diploma e histórico também. Tá bom, pessoal? Pessoal, quem quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, você que já se formou, me chama no WhatsApp, eu mando esses livros para sua casa, se reúne os irmãos e dá aula uma vez por semana. Todo mês é um livro, esse livro é um mês, esse livro é um mês. No final tem diploma. Você pode abrir uma extensão aí na sua igreja ou também pode abrir uma própria escola e ir para a internet dar aula. A gente vende franquia, tá bom? Se você quiser abrir franquia, me chama no meu WhatsApp. Se você quer abrir uma extensão, me chama no WhatsApp. Se você quer fazer o curso, me chama no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. Também eu sou professor da Bolsa de Valores. Eu sou investidor em ações, coach financeiro. Eu sou professor de finanças. Se você quiser aprender a investir em ações na Bolsa de Valores, me chama no meu WhatsApp que eu vou te ensinar, tá bom? Que Deus abençoe. Lembrando que sábado que vem tem a grande formatura de teologia da nossa escola aqui em São Paulo, capital. Eu vou mostrar para você aqui aonde nós estamos lendo a mensagem de hoje. Vem ver, ó. É aí, ó. Tudo isso aí nós estamos lendo, ó. Ali a janela. Aqui minha mesa. Ó os livros aí, pessoal. O livro, ó, básico, médio. Ó, aqui os livros, ó. Tá aí minha mesa. Meu escritório é aí, ó. Quem for para a formatura vai chegar aqui, ó, que tem sala. Quem for para a formatura sobe aquelas escadas. Aperta o interfone número 5, que eu vou te atender. Aqui, ó, mostrar os livros. Tá bom, pessoal? Quem quiser dar aula de teologia na sua igreja, me chama no WhatsApp, ó. Esse livro é um mês que você vai dar aula aí na sua igreja, que é outro mês. Aqui é outro mês, ó. Tá bom? Aí tem todos esses livros aqui, ó. Tá bom, meus irmãos? Todos esses livros aqui, todos esses livros compõem o curso de teologia. Quem quiser falar comigo, aqui sou eu. Esse é o meu WhatsApp, ó. Me chama no WhatsApp agora, tá bom?